De todos estes paramentos vestirás tu Arão, teu irmão e a seus filhos como ele. A todos sagrarás as mãos e a todos santificarás para eles exerçam as funções do meu sacerdócio. Far-lhe-ás também calções de linho para cobrirem as suas partes, desde os rins até as coxas. A Arão e seus filhos usarão deles quando entrarem no tabernáculo de testemunho ou quando se chegarem ao altar para servirem no santuário, para que não suceda fazerem-se culpáveis de iniquidade e morrerem. Esta ordenação será estável e perpétua para Araão e para a sua posteridade depois dele. Consagração dos sacerdotes. Eis aqui o que tu deves fazer para me consagrares em sacerdotes a Araão e seus filhos. Toma do rebanho um novilho e 2 carneiros que não sejam malhados, uns pães asmos, uns bolos e também asmos borrifados de azeite, umas tortas da mesma sorte asmas sobre o qual tenha deitado algum azeite. Todas as coisas quais tu farás das minha mais pura farinha. Todas as quais coisas tu farás da mais pura farinha. E depois de as ter posto num cesto, oferecer-me-ás e trará-me-ás também um novilho e 2 carneiros. Ao mesmo tempo farás chegar a Arão e seus filhos à entrada do tabernáculo do testemunho. E depois que tiveres lavado com água o pai e os filhos, vestirás a Arão de seus vestidos, isto é, da camisa, da túnica de efode, do racional que tu trarás com o símbolo. E por-lhe-ás a mitra na cabeça, sobre a mitra a lâmina santa. Depois derramarás sobre a sua cabeça o óleo da consagração. E com este rito ficará com ele sagrado. Farás também chegar seus filhos, vestir-lhe-ás as túnicas de linho. E cinglo-ás com os seus símbolos. Isto é o que tu deve fazer a Arão e seus filhos, por-lhe-ás as mitras nas cabeças, e eles ficarão sendo meus sacerdotes para me darem culto perpétuo. Depois que lhes tiverem sagrado as mãos, trarás o novilho à entrada do tabernáculo do testemunho. E a Arão, seus filhos, porão as suas mãos sobre a cabeça deles, e tu santificarás diante do Senhor a entrada do tabernáculo do testemunho. O tomarás o sangue do novilho com o teu dedo e porás os cornos no altar, e o resto do sangue derramá-lo-ás ao pé do mesmo altar. Tomarás também toda a gordura que cobre os intestinos, o redenho de fígado dos 2 rins e a gordura que os cobre. Oferecer-me-ás tudo queimando sobre o altar, mas a carne do novilho, o seu couro e a sua bosta, queimá-las fora do âmbito do campo, por ser uma hoste de pecado. Tomarás também os carneiros, e Arão, seus filhos, lhe porão a mão sobre a cabeça. Depois que o tiver imolado, tomará o seu sangue e derramá-los em torno do altar. Depois fará o carneiro em pedaços, lavados os intestinos dos pés, e pô-los-á sobre os pedaços cortados da sua carne, sobre a sua cabeça. E oferecerás o carneiro, queimando-o todo sobre o altar, porque essa é a oblação do Senhor, e uma hóstia para ele suavíssimo cheiro. Os negócios... Não. Tá. Nós vamos chegar na parte, se não tiver aqui, nós vamos entender por que eram feitos esses dessa maneira. Precisa entender. Tomará também outro carneiro, sobre aqui cuja cabeça porão suas mãos a Arão e seus filhos. E depois de o teres imolado, tomarás do seu sangue e pô-las na extremidade da orelha de Arão e seus filhos, sobre os dedos polegares das suas mãos e de seus pés direitos, e o resto de sangue derramá-lo-ás ao redor do altar. Tomarás um trocinho do sangue que está sobre o altar e o óleo da sagração, e com ele farás aspersão sobre Arão e seus vestidos sobre os seus filhos, sobre os vestidos desses. Depois de teres sagrados a eles e os seus vestidos, tomarás gordura do carneiro, a sua cauda, gordura do que cobre as entranhas, o redenho do fígado, dos 2 rins, a gordura que está por cima, a espátula direita. Acho que eu ia ser sacrificado se eu tivesse nessa época, porque... Tinha uma coisa errada, isso é pra época, isso é só pra época, não tem como. Não tem como. Isso aqui era por... Não tem jeito, não me entra, não vai me entrar na cabeça. Vamos tentar entender, mas vai lá.
Tomarás outro assim parte de um pão, um dos bolos borrifados de azeite, uma horta de cesto de asmos que tem exposta diante do Senhor. Aí já tá mais de boa. E porás todas essas coisas nas mãos de Arão e de seus filhos e santificá-lo-ás, elevando essas ofertas diante do Senhor. Eu, Aline, penso, mas eu queria entender. Nós vamos ler. E nós não vamos parar só nessa aqui, não. Porque essa aqui, ela é escrita no catolicismo. Mas nós ainda vamos ler outras. Eu sei que tem etíope, que eu ouvi falar. Tem. Eu quero ler. Quero ler. Quero entender tudo. Quero ler outros livros. Vamos entender direito. Pra entender, tem que ler, tem que interpretar, né? E depois de o teres imolado, não. Santificará. Não. Tomarás outro sim parte de um pão dos bolos, e porás todas essas coisas na mão de Arão e santificá-lo-ás diante do Senhor. Depois tornarás a tomar as suas mãos todas essas coisas e queimá-las sobre o altar em holocausto, para que elas se espalhem um suavíssimo cheiro diante do Senhor, porque esta é a sua oblação. Tomarás também o peito do carneiro que tiver segredo para a sagração de Arão e santificá-lo-ás levando diante do Senhor, e esta parte do sacrifício ficará para ti. Santificarás também o peito que foi sagrado e a espada que tu separaste do carneiro, com a qual Arão e seus filhos foram sagrados. E estas são as partes que ficarão reservadas para Arão e seus filhos das oblações dos filhos de Israel por um direito perpétuo, porque estas são como as primícias e as primeiras partes das vítimas pacíficas que eles oferecem ao Senhor. Eu não consigo concordar com isso da época. Não me vem à cabeça, eu quero entender. Era comum isso ser feito? Tipo assim, eram vítimas. A gente não precisa, porque o que eu não entendo é que ao mesmo tempo que fala na parte aqui, ó, que era pra, não era para se derramar sangue, que era para fazer isso e aquilo, vem outro capítulo e já faz isso. Então, assim, eu preciso entender. Se alguém puder me explicar e se alguém estiver lendo aí, eu socorro. Eu sou assim. Os filhos de Arão, depois da morte deste, trarão as vestimentas que lhe tiveram servido, para que os revestidos dela recebam unção santa e as suas mãos não fiquem sagradas. Aquele que dentre os seus filhos que foi constituído pontífice em seu lugar e entrar no tabernáculo do testemunho para exercer as suas funções no santuário, trará essas vestimentas 7 dias. Tomarás o outro sim, o carneiro que foi oferecido para a sagração do pontífice, e fará cozer a sua carne no santo lugar, da qual a carne comerá Arão e seus filhos. Comerão também à entrada do tabernáculo do testemunho os pães que estiverem postos no cesto, para que esse seja um sacrifício que lhes torne favorável a Deus, e para que as mãos dos que lhe oferecem fiquem santificadas. O estrangeiro não comerá desses pães, porque são santos. Se remanescer alguma coisa dessa carne consagrada ou destes pães até pela manhã, queimarás no fogo todas essas sobras, e elas não se comerão, porque não estão santificadas. Terás cuidado ao fazeres tudo isso que te mando, tocante a Arão e seus filhos. Eu só queria entender por que o derramamento deu sangue, porque eu entendo que há, tipo assim, a questão do elemental, né, de não poder passar, pra não passar, enfim, não sei, é muita coisa, muito... Começou a autorar na minha cabeça. Eu vou passar só a ler sem comentar, porque senão eu vou deixar todo mundo doido. Sagrarás as suas mãos 7 dias, e oferecerás cada dia um novilho pela expiação do pecado. Depois que tu tiveres imolado a hóstia da expiação, purificarás o altar e farás nele as unções santas. Purificarás e santificarás o altar 7 dias, e ele será santíssimo. Todo o que tocar será santificado. Os sacrifícios cotidianos. Eis aqui o que tu farás sobre o altar. Sacrificará em cada dia sem falta 2 cordeiros de 1 ano, um de manhã, outro de tarde. Oferecerás com o primeiro cordeiro a 10ª parte de um efi da mais pura farinha de trigo, misturada com a 4ª parte de um rim azeite de azeitonas pisadas, e com outro tanto parte de vinho para libações. Parece um restaurante, né? Vou te falar a verdade. Perdão, Senhor. Não. Nossa, eu vou calar minha boca, velho. Perdão, não tem falta de respeito, não, mas... Deus sabe que meu coração não tá no deboche, velho. Não é um deboche maldoso, mas é porque... Ai. Oferecerás de tarde o 2º cordeiro como sacrifício de cheiro suavíssimo, da mesma maneira que nós dissemos que devia se fazer na oblação da manhã. Ó, é fácil demais, né? Ai. Não é falta de respeito, gente. É sério. É porque assim, né? Tem que entender. Vamos lá.
Este é o sacrifício que, com o culto continuado de geração em geração, se deve oferecer ao Senhor a entrada do tabernáculo do testemunho diante do Senhor. Ainda bem que eu já tenho iFood, né? Que é onde eu tenho resolvido falar-te. Dali darei. O que esse cara teve que inventar lá atrás para poder fazer esse povo dar comida? Tô brincando, Senhor. Vamos brincar com respeito. Tipo assim, brincadeiras à parte, é só porque existem coisas que eram feitas, que eu quero falar assim, da época, que hoje talvez tenham se alterado, porque assim, os costumes da época eram diferentes. Não sei porquê. Vem desse costume de carnívoros, né? De comer carne, de oferecer sangue. Coisa esquisita. E eu não sou vegetariana, não. Este é o sacrifício que, com o culto continuado de geração em geração, se deve oferecer ao Senhor a entrada do tabernáculo do testemunho diante do Senhor, que é onde eu tenho resolvido falar-te. Dali darei eu as minhas ordens aos filhos de Israel, e o altar será santificado com a minha glória. Eu santificarei também o tabernáculo do testemunho com o altar, e Arão com seus filhos, para que eles exercitem as funções do meu sacerdócio. Eu habitei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor Deus, e que os tirei da terra do Egito para ficar entre eles. Eu que sou o Senhor seu Deus. Altar dos perfumes. Fará também um altar de pau de cetim para queimar os perfumes. Ele terá um côvado de comprido e outro de largo para ser quadrado. Terá 2 côvados de alto e 2 ângulos que sairão umas pontas. Cobrirás de finíssimo ouro essa mesa deste altar e os 4 lados com seus cornos. E fará uma coroa de ouro que o apanhe todo em roda. E 2 argolas de ouro, cada uma de banda para baixo da coroa, para se meterem por elas os varais que hão de servir para o levarem. Farás também esses varais de pau de cetim, cobri-lo-ás de ouro. Porás este altar de fronte o véu que pende adiante da arca do testemunho, e diante o propiciário que cobre a arca do testemunho, onde eu te falarei. E a Arão queimará sobre ele um incenso de suave cheiro. Ele o queimará de manhã, quando preparará as lâmpadas. E diante, isso aí, olha, eu acho que é interessante, por exemplo, o incenso é para defumar, então se ele preparar de manhã, quando preparar as lâmpadas. E quando eles acender de tarde, tornará a queimar o incenso diante do Senhor, que observará continuamente entre vós pelo curso de todas as idades. Então tem que acender de manhã e de noite. Não ofereceis sobre este altar perfume de outra composição, nem poreis nele oblação alguma, nem vítima, nem fareis algum sacrifício de libações. Arão deprecará uma vez no ano sobre os cornos deste altar, pondo eles no sangue da vítima que tiver sido oferecida pelo pecado. E essa expiação continuará sempre fazer-se entre vós de geração em geração. Isso será para o Senhor uma coisa santíssima. Imposto para o culto. Falou também o Senhor a Moisés e lhe disse: Quando tu fizeres um arrolamento dos filhos de Israel, cada um dará tanto ao Senhor em preço da sua alma, e eles não serão feridos de praga alguma, e depois desse arrolamento se tiver feito. Todos os que compreenderam neste arrolamento não darão meio ciclo, segundo a medida do tempo. O ciclo tem 20 óbulos. Oferecer-se-á, pois, ao Senhor meio ciclo. O que entrar neste arrolamento, isto é, o que tiver 20 anos, daí para cima dará este preço. O rico não dará mais do que meio ciclo, e o pobre não dará menos. E depois que tiveres recebido o dinheiro que os filhos de Israel terão dado, empregá-lo-ás nos usos dos tabernáculos de testemunho, para que isso seja um monumento diante do Senhor e sirva para expiação das suas almas. A bacia de bronze. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: Farás outrocinho uma bacia de metal de lavar com sua base, e pô-la entre o tabernáculo de testemunho e o altar. E lança a água, Arão e seus filhos lavarão nela suas mãos e os seus pés, quando estiverem para entrar no tabernáculo do testemunho, ou quando se deverem chegar no altar a oferecer perfumes ao Senhor, para que não suceda serem punidos de morte. Essa ordenação será eterna para Arão e para todos os da sua posteridade que se lhe houverem de suceder. Lá era muito na disciplina, né? Só que essa questão aqui faz sentido, porque a água, ela fluidifica, ela lava, né? O óleo de unção e o perfume aromático. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: Toma de aromas 500 ciclos de mirra de primeira e da mais excelente, de sanamomo da metade dessa quantidade, isso é, 250 ciclos, da cana aromática e de outros 250 ciclos, de cássia, 500 ciclos do peso do santuário, e azeite das oliveiras, metade de um hin. De todas essas espécies farás um óleo santo para as unções de uma concepção odorífera, feita segundo a arte que nisso trabalham.
Com isto, ungirás o tabernáculo do testemunho e a arca do testemunho, a mesa com seus vasos, o candeeiro e tudo que nele serve, o altar dos perfumes, e dos holocaustos, e tudo que é necessário para o serviço e culto que nele se faz. Tu santificarás todas essas coisas, e elas ficarão santas e sagradas. Aquele que as tocar será santificado. Com o mesmo, dirás a Arão e seus filhos, e os santificará para exercitarem as funções do meu sacerdócio. Dirás outrosim aos filhos de Israel: este óleo para as funções ser-me-á consagrado entre vós e entre os que de vós nasceram. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem vos farei de outro da mesma composição, porque este é santificado e vós deverei considerar como santo. Todo que tiver algum semelhante e der a algum estrangeiro será exterminado no meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma dos aromas, isso é, de estoraque e de ônix, de galbado bem cheiroso e de incenso mais luzido e todo igual peso. Farás uma caçola composta de todas essas drogas, segundo a arte que nisto trabalho. Misturá-las-ás com tal cuidado que elas saiam puríssimas, digníssimas de que se oferecem. Depois de tudo muito bem pisado e moído, até se reduzir a um pó finíssimo, poloás diante do tabernáculo do testemunho, que é o lugar onde eu aparecerei. Essa caçola ficará sendo para vós uma coisa sagrada e inviolável. Não fareis outra composição semelhante para vosso uso, porque é consagrada ao Senhor. O homem, qualquer que ele seja, que tal composição fizer para se regalar com seu cheiro, perecerá no meio do seu povo. Escolha dos artífices. Falou mais o Senhor Moisés e lhe disse: Eu chamei nomeadamente Bazeleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu o enchi do Espírito de Deus, eu o enchi de sabedoria, de inteligência e de ciência para toda casta de obras, para inventar tudo que a arte pode fazer de ouro, de prata e de bronze, de mármores, de pedras preciosas e de toda a diversidade de paus. Eu lhe dei por companheiro Oliabe, filho de Aquimazeque, da tribo de Dan, e eu pus a sabedoria no coração de todos os artífices hábeis para fazerem tudo o que tenho ordenado que se faça. Chegamos. O tabernáculo da aliança, a arca que teve testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e tudo que deve servir no tabernáculo. A mesa com seus vasos, o candeeiro puríssimo com seus vasos, o altar de perfumes e as altas do holocausto com todos os seus vasos e a bacia com sua base. As santas vestimentas destinadas para o ministério do sacerdote de Arão e de seus filhos, para que eles exerçam as funções do seu ofício revestido de ornamentos sagrados. O óleo da unção e o perfume aromático que deve servir de santuário. Numa palavra, eles farão tudo que eu mandei que fizesse. Observância do sábado. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Tende grande cuidado de observar o meu sábado, porque este é o sinal de que eu estabeleci entre mim e vós, para que deve passar depois a vós a vossos filhos, para que vós saibais que eu é que sou o Senhor e que vos santifico. Guardai o meu sábado, porque ele deve ser santo para vós. Aquele que o violar será castigado com morte. Se algum trabalhar nesse dia, perecerá no meio do seu povo. Vós trabalhareis 6 dias, mas o dia 7º é o sábado e o descanso consagrado ao Senhor. Todo que trabalhar nesse dia morrerá. Os filhos de Israel guardem o sábado e celebrem anuidade em idade. Este pacto sempiterno entre mim e os filhos de Israel é um sinal que durará para sempre, porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, e no 7º cessou de obrar. Tendo o Senhor acabado de falar dessa sorte no monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho feitas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Unidade 7. Ruptura e renovação da aliança. Mas o povo, vendo que Moisés não acabava de descer do monte, se juntou contra Arão e disse: Vem fazer-nos deuses que vão adiante de nós, porque pelo dedo toca Moisés a este homem que nos tirou do Egito e não sabemos o que lhe aconteceu. A Arão lhes disse: Tirai as arrecadas de ouro que vossas mulheres, filhos e filhas trazem nas orelhas e trazei-mas. Faze o povo que Arão lhe mandara e trouxe-lhes arrecadas. A Arão, depois de que recebeu, fundiu-as e formou delas um bezerro. Então disseram os israelitas: Eis aqui Israel, os teus deuses que tiraram do Egito. O que tendo visto, a Arão erigiu um altar diante do bezerro e a voz do pregoeiro clamou: Amanhã é a solenidade do Senhor. E eles, tendo se levantado pela manhã, ofereceram holocaustos e hóstias pacíficas. Tudo que o povo assentou a comer e beber depois que se levantaram a brincar. Então falou o Senhor Moisés e lhe disse: Vai e desce,
Porque o teu povo que tu tiraste do Egito pecou. Eles se apartaram bem depressa no caminho que tu havias mostrado. Fizeram para si um bezerro fundido e adoraram-no. E imolando de vítimas disseram: Estes são, ó Israel, teus deuses que te tiraram do Egito. Ainda disse mais o Senhor a Moisés: Eu vejo que esse povo é de cerviz dura. Deixa que o furor da minha indignação acenda contra eles e que eu os consuma, e eu te farei a ti o chefe de um grande povo. Porém, Moisés conjurava o Senhor Deus, dizendo-lhe: Por que se acende o teu furor contra um povo meu? Contra um povo teu, que tu tiraste do Egito com uma grande força e com uma poderosa mão? Não permitais, te rogo, que digam os egípcios: Ele nos tirou do Egito astutamente para matar nos montes e para os extinguir da terra. Aplaque-se tua ira e deixa-te dobrar para perdoares ao teu povo a tua iniquidade. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, teus servos aos quais tu juraste por ti mesmo, dizendo: Eu multiplicarei vossa descendência como as estrelas do céu. Eu darei à vossa posteridade de toda a terra, e eu vos falei, e vos possuirei para sempre. Então se apaziguou o Senhor, para não fazer com seu povo o mal que tinha dito. Outra coisa que eu não compreendo: se é um Deus que perdoa, como é que ele foi repreendido pelo próprio cara que ele delegou? Ele ficou bravo e o cara teve que acalmar ele. Então, tipo assim... Deus, me explica. O crente é ateu, ninguém explica Deus. Crente ou ateu, ninguém explica Deus. Ué, porque Moisés pune o povo, intercede por ele. Voltou Moisés por cima do monte, trazendo... Nossa, Moisés, que missão, hein? Tá dando bronca em Deus. Voltou Moisés por cima do monte, acalmando Deus, né? Voltando Moisés por cima do monte, trazendo na sua mão as duas. Eu fico imaginando esse cara andando pra lá e pra cá, pensando assim: Meu Deus do céu, como é que acalma? Voltando Moisés por cima do monte, trazendo à sua mão duas tábuas de testemunho escritas em ambas as partes. Elas eram obra de Deus, como era a escritura que estava gravada nelas. Ora, Josué, ouvindo o túmulo e a vozeira do povo, disse para Moisés: No campo ouve-se o alarido de quem peleja. Ao que respondeu Moisés: Isso não é de gritar pessoas que se exportam para combater, nem vozeria de gente que obriga o seu inimigo a fugir, mas o que ouço são vozes de pessoas que cantam e tendo se aproximado ao campo, viu o bezerro e as danças. Então, irado na última diferença, tirou as tábuas que trazia na mão em terra e as quebrou na falda do monte. E pegando no bezerro que eles tinham feito, lançou-o no fogo e o reduziu em cinza, que lançou na água e fez que dela bebessem os filhos de Israel. Depois disse Moisés a Arão: Que te fez esse povo para tu o carregares com um grão tão grande pecado? Ele lhe respondeu: Não se ire, meu senhor, porque tu sabes muito bem quando este povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque nós não sabemos o que é que aconteceu a este Moisés que nos tirou do Egito. Eu lhes disse: Que dentre vós tem ouro? Trouxeram-no e deram-no, e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Moisés, pois vendo que o povo tinha ficado nu, pois a Arão tinha despojado com vergonhosa abominação e tinha posto nu no meio de seus inimigos. Pôs-se à porta do campo e disse: Se algum é do Senhor, ajunte-se comigo. E tendo-se ajuntado à roda deles todos os filhos de Levi, lhes disse: Eis aqui que diz o Senhor de Israel: Cada homem meta a sua espada à cinta, passai e tornai a passar, atravessando o campo de uma porta a outra, e cada um mate o seu irmão, seu amigo, e o que lhe for mais chegado. Fizeram os filhos de Levi o que Moisés tinha ordenado. E foram quase 23.000 homens que caíram mortos naquele dia. Então lhes disse Moisés: Cada um de vós consagrou hoje as suas mãos ao Senhor, matando o seu filho e seu irmão, para vos ser dada a bênção. Aí. Ao outro dia disse Moisés ao povo: Vós cometeste um grandíssimo pecado. Eu subirei onde está o Senhor, ao ver se ele de algum modo o posso dobrar, alcançar dele o perdão de vosso crime. E tendo voltado para o Senhor, lhe disse: Esse povo cometeu grandíssimo pecado. Eles fizeram para si deuses de ouro, mas eu te conjuro que
que ou tu lhe perdoes este delito, ou se não o fazes, me apagues do teu livro que escreveste. O Senhor lhe respondeu: Eu apagarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Tu, porém, vai e conduz ao povo ao lugar que eu te disse. O meu anjo irá adiante de ti, mas no dia da vingança visitarei eu e este pecado que ele cometeu. Feriu, pois, o Senhor o povo pelo crime do bezerro que Arão lhe tinha feito. O perdão de Deus. Depois falou o Senhor a Moisés e lhe disse: Vai, sai deste lugar tu e teu povo que tiraste do Egito, e vai para a terra que eu prometi com juramento a Abraão e Isaque e Jacó quando lhe disse: Eu darei a esta terra a tua posteridade, e dir-lhe-ás da minha parte: Eu enviarei um anjo que te sirva de precursor, para que lance fora os cananeus, os amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e tu entres num país onde correm arroios de leite e de mel, porque eu não subirei contigo, para que não suceda examinar-te durante o teu caminho, visto seres tu um povo de cerviz dura. O povo, ouvindo essas tremendas palavras, pôs-se a chorar, e nenhum deles vestiu as suas galas costumadas. Porque o Senhor disse a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Vós sois um povo de cerviz dura, e se eu for uma vez no meio de vós, exterminar-vos-ei. Deixai, pois, desde agora as vossas galas, para eu saber de que modo vos hei de tratar. Todos os filhos de Israel, pois, deixaram as suas galas ao pé do monte Horebe, a tenda distante. E a Moisés, levantando o tabernáculo, pôs-o bem longe ao fora do campo e chamou o tabernáculo do concerto. E todos os do povo que tinham alguma dificuldade saíram fora do campo para irem ao tabernáculo do concerto. Quando Moisés saía para o tabernáculo, levantava-se todo o povo, e cada um se deixava à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar no tabernáculo. Depois que Moisés tinha entrado no tabernáculo do concerto, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta. O Senhor falava com Moisés. Os filhos de Israel, em vendo que a coluna de nuvem se punha à porta do tabernáculo, punham-se também ele todos à porta das suas tendas e adoravam o Senhor. Ora, o Senhor falava a Moisés face a face, bem como um homem costuma falar ao seu amigo. E quando ele voltava para o campo, moço Josué, filho de Num, o que o servia, não se alongava do tabernáculo. Moisés deseja ver a glória de Deus. Moisés foi um homem muito abençoado mesmo. Moisés, porém, disse ao Senhor: Tu mandas que me leve eu esse povo, e não me declares quem hás de enviar comigo, principalmente tendo tu me dito: Eu conheço-te pelo nome, e tu achaste graça de mim. Se eu, pois, achei graça diante de ti, mostra-me tua face, para eu te conhecer e te achar graça diante dos teus olhos. Olha benignamente para esta grande multidão, que é o teu povo. O Senhor lhe disse: Eu irei em pessoa diante de ti e te darei o descanso. Disse-lhe Moisés: Se tu mesmo não vais adiante de nós, não nos tire deste lugar, porque como poderemos nós saber, eu e o teu povo, que nos achamos graça diante de ti, se não marchas adiante de nós para sermos atendidos e respeitados de todos os povos que habitam sobre a terra? Respondeu o Senhor a Moisés: Eu te farei isto que tu acabas de me pedir, porque tu achaste graça diante de mim, e eu o conheço pelo teu nome. Moisés lhe disse: Mostra-me tua glória. O Senhor respondeu: E eu te mostrarei todo o bem. E passando diante de ti, pronunciarei o nome do Senhor, o nome do Senhor. Eu me compadecerei diante de quem eu quiser. Eu me compadecerei de quem eu quiser e usarei clemência com quem for meu agrado usá-la. Disse mais o Senhor: Tu não poderás ver meu rosto, porque nenhum homem me verá sem morrer. Ainda que o Senhor disse mais: Eis aqui o lugar onde eu costumo estar, e tu por-te-se-á sobre esta pedra. E quando passar a minha glória, eu te poderei ao buraco da pedra e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e tu me verás pelas costas, mas tu não poderás ver meu rosto. Renovação das tábuas da lei. Depois disse o Senhor a Moisés: Corta 2 tábuas da pedra que sejam como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas tábuas que tu quebraste. Está pronto pela manhã para subires logo no monte Sinai, e estará comigo no pino do monte. Não suba ninguém contigo, e nem apareça nenhum por todo o monte, nem ainda bois ou ovelhas, ou as passem defronte. Cortou Moisés, pois, 2 tábuas de pedra, tais como as primeiras, e levantando-se antes de amanhecer, subiu ao monte Sinai, levando consigo as 2 tábuas, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Se a gente for tirar, realmente, né, só não entendi a parte em que ele precisa acalmar Deus, né, mas o resto eu entendi. Os cortes eu não vou entender, isso é da época, não adianta. Você tem que pensar só isso. Então, tendo descido o Senhor no meio da nuvem, Moisés se pôs na sua presença, invocando o nome do Senhor. E ao mesmo tempo que o Senhor passava por adiante dele, disse Moisés:
Dominador e Senhor Deus, que és todo cheio de compaixão e de clemência, paciente e rico de misericórdia e de verdade, que guardas a misericórdia até 1000 gerações e que apagas as iniquidades, os crimes e os pecados, diante do qual nenhum é inocente, aos netos até a 3ª ou 4ª geração. Ao mesmo tempo que se prostrou Moisés por terra, adorando e prosseguiu dizendo: Senhor, se eu achei graça diante de ti, peço-te que caminhes conosco, porque este povo é de cabeça dura. Apaga também nossas iniquidades e os nossos pecados e possuí-nos. O Senhor lhes respondeu: Eu farei à vista de todos uma aliança. Farei prodígios que nunca mais se viram na terra e nem em alguma nação, para que este povo, no meio do qual está uma testemunha terrível obra que o Senhor está para fazer. Guarda todas as coisas que eu te ordeno hoje, e eu mesmo lançarei fora diante de ti os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Vê, não tenhas nunca amizade com habitantes desse país, o que será a tua ruína. Mas destrói, tá vendo? Mas destrói os teus altares, quebra as tuas estátuas, corta os seus bosques sagrados, não adores deuses estrangeiros. O Senhor tem por nome o zeloso, Deus quer ser amado unicamente. Não faças pacto algum com os habitantes desse país, e não suceda quando neles se corromperem os seus deuses e adorarem as suas estátuas. Te convide algum deles a comer as viandas imoladas. Não casarás os teus filhos com as tuas filhas, e não suceda depois de se corromperem. Induzam elas também os teus filhos a se corromperem com os teus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Observarás a solenidade dos asmos, comerás 7 dias pães asmos no mês dos trigos novos, como eu te ordenei, porque tu saíste do Egito no mês em que começa a primavera. Todo macho que foi primogênito será meu. Os primogênitos de todos os animais, assim de bois como de ovelhas, serão meus. Remirás o primogênito do jumento por uma ovelha, se não remires, matá-los. Remirás o primogênito e teus filhos, e não aparecerá na minha presença com as mãos vazias. Trabalharás 6 dias, e ao dia 7º cessarás de lavrar e de cegar. Celebrarás a solenidade das semanas, oferecendo as primícias do futuro, da sua messe do trigo e da outra solenidade no fim do ano, quando se tiver tudo recolhido. Todos os teus filhos machos se apresentarão 3 vezes no ano diante de todos os filhos, diante de todo o poderoso Senhor Deus de Israel. Porque quando eu tiver expulsado da tua face as nações, e tiver estendido os limites do teu país, se tu subires, se tu te apresentares diante do Senhor teu Deus, nenhum formará secretamente maus projetos contra o teu país. Não me imolarás o sangue da minha vítima sobre o fermento, nem o da hoste da solenidade da Páscoa, e remanescerá nada até o outro dia pela manhã. Oferecerás as primícias do fruto da tua terra na casa do Senhor teu Deus. Não cozerás cabrito no leite da sua mãe. Dize mais o Senhor: escreve para ti essas palavras pelas quais fiz concerto contigo e com Israel. Ficou Moisés por ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e ele escreveu nas tábuas as 10 palavras do concerto. Regressa Moisés a um resplendor no rosto. Depois disso, desceu Moisés do monte Sinai, trazendo as suas tábuas de testemunho. E ele não sabia que o seu rosto lançava em si uns raios que lhe tinham ficado da conversação. Vendo que o rosto de Moisés lançava em si esses raios, tiveram medo de chegar até ele. Tendo Moisés, pois, chamado a Arão e aos principais adjuntamentos, vieram eles ter com Moisés. E depois que ele lhes falou, vieram também a ele todos os filhos de Israel. E a ele lhes pôs todas as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Acabado o discurso, pôs Moisés um véu sobre o seu rosto. E quando entrava no tabernáculo à presença do Senhor e falava com ele, tirava o véu até que saía. E então dizia aos filhos de Israel tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado que dissesse. Quando Moisés saiu do tabernáculo, viam os israelitas que seu rosto lançava uns raios, mas ele o cobria de novo todas as vezes que lhes havia de falar. Ordenação acerca do sábado. Moisés, pois, tendo adjuntado todos os filhos de Israel, lhes disse: Eis aqui as coisas que o Senhor ordenou que se lhes fizessem. Vós trabalhareis 6 dias, e o dia 7º será para vós santo, como o sábado que é descanso do Senhor. Aquele que trabalhar nesse dia será morto. Não acendereis lume em todas as vossas casas no dia 7º. Unidade 8, construção do santuário. Moisés pede contribuições. Disse mais Moisés a todo o ajuntamento dos filhos de Israel: Eis aqui que o Senhor ordenou. Ele disse: Põe de parte em vossas casas as primícias de todos os vossos bens para o Senhor. Vós lhe oferecereis de boa mente, como a inteira vontade, ouro, prata e bronze, jacinto, púrpura, escarlata, tinta 2 vezes, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles roxas, paus de cetim, e azeite para conservar as lâmpadas, aroma para a composição das unções e perfumes de excelente cheiro, pedras cornalinas e outras pedras preciosas para ornar o efode e o racional.
chamados os artífices. Todo que dentre vós é bom artífice, venha fazer o que o Senhor mandou. Ao saber o tabernáculo com o seu teto, as suas coberturas, as suas argolas, tábuas, barrotes, estacas e bases, a arca com seus varais e o propiciatório e o véu que se deve prender diante dele, a mesma com os varais, vasos e pães da proposição, o candeeiro que há de sustentar as lâmpadas e tudo que é necessário para o seu uso, as lâmpadas e o azeite para alimentar o fogo, o altar dos perfumes com os varais e os óleos para as unções, e a caçoula dos cheiros, o céu pendentes à entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos, a sua grelha de bronze com os seus varais e com tudo que é necessário para o seu uso, a bacia com sua base, as cortinas do átrio com suas colunas e suas bases e o véu da entrada do vestíbulo, as estacas do tabernáculo e do átrio com os seus cordões, as vestimentas que devem se usar no culto do santuário, os ornamentos destinados ao pontífice, a Arão e seus filhos, a fim de exercerem as funções do sacerdócio. As contribuições. Depois que todos os filhos de Israel saíram da presença de Moisés, tornaram-se eles a vir oferecer ao Senhor como pronta verdade e grande devoção as primícias dos seus bens, para fazer a obra do tabernáculo do testemunho. Para tudo que era necessário, porém, o culto sagrado e para os ornamentos sacerdotais, deram os homens e mulheres os seus braceletes, as suas arrecadas e os seus anéis, os enfeites que eles punham no braço direito. Todos os vasos de ouro que foram postos à parte para serem apresentados ao Senhor. Os que tinham já cintos púrpura, escarlata, tinta 2 vezes, linho fino, pela de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles roxas, prata e bronze, tudo oferecerão ao Senhor com paus de cetim para qualquer uso. Houve também mulheres habilidosas que deram que tinham fiado de jacinto, de púrpura, escarlata, de linho fino e de pelos de cabra, e tudo que deram de muito boa vontade. Os príncipes ofereceram pedras cornalinas e outras pedras preciosas para o efode racional, aromas e azeite para conservar as lâmpadas e para preparar as unções e compor o perfume suavíssimo do cheiro. Todos os homens e mulheres ofereceram gostosos seus dons para se fazerem as obras que o Senhor tinha ordenado a Moisés, e todos os filhos de Israel fizeram as suas ofertas ao Senhor de muito boa vontade. Os artífices. Então disse Moisés aos filhos de Israel: o Senhor chamou por meu nome Abelezel, filho de Uri, que é de Ur, da tribo de Judá. E o encheu do Espírito de Deus, de sabedoria, de inteligência, de ciência, de todos os conhecimentos, para inventar e para executar tudo aquilo que se pode fazer em ouro, prata e bronze, para cortar e lavar pedras e para todas as obras de delicadeza. Ele lhe pôs no espírito tudo que a arte pode inventar. E ele deu os mesmos talentos a Olidabe, filho de Aquimazec, da tribo de Dan. Ambos encheu ele de sabedoria para fazerem todas essas obras de pau. O Senhor chamou por seu nome Bezebel, esse aqui, meu filho de Uri, da tribo de Judá, e pôs o espírito, a arte, tudo que pôs de pau. Que então? De panos de diversas cores, bordados de jacinto, de púrpuras, de escarlata, tinta 2 vezes e de cabelo fino, para trabalhar em tudo que faz ao tear e para lhe juntarem tudo que puderem inventar de novo. Trabalhou por Bezebel e Olidabe todas estas obras, e trabalharam todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado sabedoria e inteligência para saberem fazer excelentemente o que era necessário para o uso do santuário, tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés ordena a suspensão dos donativos. Porque, tendo Moisés feito com todos os homens hábeis, aos quais o Senhor tinha dado sabedoria, os que de sua vontade tinham tido feito para trabalhar nessa obra, ele lhes entregou todas as ofertas dos filhos de Israel. E quando eles se aplicavam já a adiantar a obra, continuava ainda o povo a oferecer todos os dias os seus dons. Isto obrigou os artífices a virem dizer a Moisés: o povo oferece mais do que se a mister. Mandou, pois, Moisés que a voz do pregoeiro se fizesse publicamente essa declaração: nenhum homem nem mulher ofereça mais nada aqui em diante para suas obras do santuário. Assim cessaram todos de oferecer presentes, porque as se tinham oferecido bastava e ainda sobejava. O tabernáculo, cobertura e armação. Todos esses homens, pois cujo coração
estava cheio de sabedoria para trabalharem nas obras do tabernáculo, fizeram 10 cortinas de linho retorcido de jacinto, púrpura escarlada, tinta 2 vezes, tudo bordado em diversas cores. Cada cortina tinha 28 côvados de comprido e 4 de largo, e todas as cortinas eram de uma mesma medida. Juntou 5 dessas cortinas uma à outra, e as outras 5 da mesma sorte entre si. Uma cortina tinha cordões de jacinto na orelha de uma e noutra bandeira, e a cortina da mesma sorte, cordões de orelha, para que estando os cordões de fronte um do outro, se juntassem reciprocamente as cortinas. Por isso se fez dele fundir também 50 argolas de ouro, onde se pudessem prender os cordões das cortinas, para que tudo não parecesse senão o tabernáculo. Fez também 11 cobertas de pelo de cabra para cobrir o teto do tabernáculo. Cada uma dessas cobertas tinha 30 côvados de comprido e 4 de largo. Eram todas da mesma medida. Dessas, ajuntaram eles 5 a uma banda e 6 a outra. Fez também 50 cordões na orelha de uma coberta, e fez 50 cordões na orelha da outra para estarem juntas. Fez outrosim 50 fivelas de bronze para as ter presas, a fim de aparecer tudo uma peça. Fez, além disso, uma terceira coberta de peles de carneiro, de tintas de vermelho, e por cima desta outra, quarta coberta, peles roxas. Fez também tábuas de pau de cetim para o tabernáculo, que estavam postas ao alto. Cada uma dessas tábuas tinha 10 côvados de comprido e côvado e meio de largo. Cada tábua tinha sua lingueta e seu encaixe para entrar uma na outra. Todas as tábuas do tabernáculo eram feitas do mesmo modo, e 20 delas estavam de banda meridional olhando para o austro, com 40 bases de prata. Cada tábua assentava suas duas bases de uma e outra parte dos ângulos no lugar onde os encaixes dos lados se terminavam nos ângulos. Fez, é um manual, gente. Fez outro assim para o lado do tabernáculo, que olha para o aquilão. 20 tábuas, com 40 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Mas o lado do tabernáculo, que fica ocidente para o que olha para o mar, não fizeram senão 6, e mais 2 que estavam postas nos ângulos por detrás do tabernáculo. Estas estavam juntas de alto para baixo, fazendo um só corpo. A mesma coisa fizeram eles nos 2 ângulos que tinham nos 2 ângulos dos 2 lados. Eram por todos 8 tábuas, quais tinham 16 bases de prata e 2 por tábua. Fez também os grandes barrotes de pau de cetim, 5 para atravessar e segurar todas as tábuas de uma banda do tabernáculo, e 32 outros 5 para atravessar e segurar as tábuas umas das outras. E fora estes ainda outros 5 para o lado do tabernáculo, que fica para o ocidente, que olha para o mar. Fez mais outro barrote, que passava pelo torneio das tábuas de um canto até outro. Dourou todas essas tábuas, que assentavam as bases em pratas fundidas. Fez outros 5 umas argolas de pau, que também cobriram as lâminas de ouro. O véu. Fez um véu de jacinto púrpura escarlata de linho fino retorcido, tudo bordado e matizado. Fez 4 colunas de pau de cetim que cobriram as lâminas de ouro com os outros capitéis, e as suas bases eram de prata. Fez mais o véu para a entrada do tabernáculo, que era de jacinto de púrpura de escarlata, de fino linho fino retorcido, tudo obra de bordadura. Fez também 5 colunas com seus capitéis, os quais abriram de ouro as suas bases fundidas feitas de metal. Arca da Aliança. Fez também Bezaleel a arca de pau de cetim, a qual tinha 2 côvados e meio comprido, côvado e meio de largo e côvado e meio de alto. Ele cobriu finíssimo ouro por dentro e por fora. E lhes fez uma coroa de ouro que apanhava em toda a roda. Fundiu 4 argolas de ouro que pôs nos 4 cantos da arca, depois numa parte, dois numa parte e 2 noutra. Fez também uns varais de pau de cetim que cobriu com ouro e que meteu nas argolas que estavam nos cantos da arca, para que elas poder levar. Fez mais o propiciatório, isso é, o oráculo de um puríssimo que tinha 2 côvados e meio de comprido e côvado e meio de largo, como também 2 querubins de ouro batido que ele pôs aos 2 lados do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e outro querubim na extremidade do outro. Assim, os 2 querubins estavam numa outra extremidade do propiciatório, tendo as suas asas estendidas e cobrindo com elas o propiciatório, virados os rostos para um para o outro, como também para o propiciatório. A mesa. Fez outro sim a mesa de pau de cetim, que tinha 2 côvados de comprido, 1 côvado de largo e côvado e meio de alto. Cobriu-se de puríssimo ouro e lhe pôs à roda um friso de ouro. Sobre o friso pôs uma coroa de ouro esculturada de altura de 4 dedos, e sobre esta outra coroa de ouro fez fundir também 4 argolas de ouro, que pôs nos 4 cantos da mesa, cada uma cada pé, por baixo da coroa, e enfiou por elas os varais que haviam de servir para levar à mesa. Estes varais eram também de pau de cetim, e eles os chapeou de lâminas de ouro. Para os diferentes usos dessa mesa, fez de fino ouro pratos, copos, turíbulos e taças, onde haviam de se oferecer os licores. O candelabro.
Fez também um candeeiro do mais puro ouro batido ao martelo, cujo tronco saíam umas hastes de seus corpos e seus pomos e suas açucenas. Eram 6 hastes que saíam das suas bandas do tronco, 3 de uma banda, 3 da outra. E uma haste, 3 copos de feitio de nozes e seus pomos e suas açucenas. Outra haste, numa mesma sorte de copos do feitio de nozes e seus pomos com suas açucenas. E todas as 6 hastes que saíam do tronco eram trabalhadas da mesma forma. Porém, o tronco do candeeiro tinha 4 copos do feitio de nozes, acompanhados cada um do seu pomo ou de sua açucena. Havia 3 pomos em 3 hastes que faziam ao todo 6 hastes nascendo do mesmo tronco. Saíam, pois, do candeeiro estes pomos e essas hastes, sendo tudo do puríssimo ouro batido no martelo. Fez outro sim, de finíssimo ouro, 7 lâmpadas, com seus espivitadores e com as suas caldeirinhas, onde se apagassem os morrões que tivessem tirado das lâmpadas. O candeeiro, com todas as suas peças, pesava 1 talento de ouro. O altar dos perfumes. Fez também o altar dos perfumes de pau de cetim, que tinha um côvado em um quadro e 2 de côvado alto, de cujos 4 cantos saíam 4 cornos. Vestiu-o de puríssimo ouro com a sua grelha dos seus lados e seus cornos. Fez uma coroa de ouro que rodeava todo e por baixo da coroa, e cada lado pôs 2 argolas de ouro para enfiar por ela os varais que haviam de servir e levarem. Estes varais fez ele de pau de cetim e os cobriu com lâminas de ouro. Compôs também azeite para com que eles fizerem as unções da sagração, e compôs os perfumes feitos dos aromas mais esquisitos, segundo as regras dessa arte. O altar dos holocaustos. Fez também Bezaleel o altar dos holocaustos de pau de cetim, que tinha 5 côvados em quadro e 3 de alto, e dos seus quadros caíram, dos seus 4 cantos saíam 4 cornos, e ele cobriu todos que haviam de servir neste altar: caldeiras tenazes, pinças, croques, braseiros, uma grelha de metal e uma forma de rede, por baixo um fogão no meio do altar. Fundiu 4 argolas que se pôs aos 4 cantos dessa grelha, pelas quais passassem os varais, que pudessem servir para levantar o altar. Os quais os varais ele também fez de pau de cetim e os cobriu de lâmina de metal, e os meteu nas argolas que estavam aos lados do altar. Ora, este altar feito de tábuas não era maciço, mas oco, e vazio por dentro. Fez outro sim uma bacia de metal com sua haste, obra para que deram a matéria espelhos de mulheres que velavam a porta do tabernáculo. O átrio. Fez mais o átrio, cujo lado meridional estavam umas cortinas de linho fino retorcido da altura de 100 côvados, e 22 colunas, suas bases de metal e os capitéis com todos os seus ornatos de prata. Ao lado setentrional, cortinas, colunas, bases e capitéis da mesma medida, do mesmo metal e do mesmo feitio. Mas ao lado que olhava para o ocidente, não se estendiam as cortinas senão um espaço de 50 côvados, e as colunas eram somente 10 com as suas bases de metal, e os capitéis das colunas com todos os seus ornatos eram de prata. Ao lado oriental, pôs ele na mesma sorte de cortinas que ocupavam um espaço de 50 côvados de comprido, o qual o espaço havia 15 côvados de uma parte com 3 colunas, e suas bases 15 contra 3 colunas e suas bases, porque no meio entre as 2 ordens de colunas fez eles a entrada do tabernáculo. Todas essas cortinas do átrio eram tecidas de linho fino retorcido, as bases de colunas eram de metal, e os capitéis todos os seus ornatos eram de prata. Ele se vestiu de prata para as mesmas colunas. Fez também o grande véu que estava à entrada do átrio, obra de bordadura, de jacinto de púrpura e de escarlata, e de linho fino retorcido. Ele tinha 20 côvados de comprido e 5 de alto, segundo a medida, que tinham todas as colinas do átrio. Havia à entrada 4 colunas com suas bases de metal, seus capitéis e seus ornatos de prata. Fez também de metal umas estacas que se haviam de pôr ao redor do tabernáculo e do átrio. Quantidade de metal empregado. Estas são as partes que compunham o tabernáculo do testemunho, que foram dadas por conta aos levitas por Itamar, filho do sumo sacerdote Aarão, em consequência que Moisés tinha mandado. Tudo acabou Bezebel, filho de Uri, que era filho de Ur, da tribo de Judá, segundo a ordem que o Senhor lhe dera por boca de Moisés. Ele teve por companheiro a Oliabe, filho de Aquimezeque, da tribo de Dan, que também sabia trabalhar primorosamente em pau, em panos tecidos de fios e diversas cores, em bordaduras de jacinto e púrpura e escarlata de linho fino. Todo o ouro que se empregou nas obras do santuário e que nos voluntariamente foi oferecido pelo povo fazia 29 talentos e 730 ciclos, segundo a medida do santuário. Essas oblações foram feitas pelos que entraram no arrolamento tendo 20 anos, daí para cima, que chegaram a 603.550
homens de armas. Houve mais, além disso, 100 talentos de prata, que foram feitas bases do santuário e da entrada onde estava pendurado o véu. De 100 talentos foram feitas 100 bases, levando cada base um talento. De 1.775 talentos de prata, fez ele os captéis da coluna, aos quais também contribuiu de prata. De metal, ofereceram-se também 72.000 talentos e 400 ciclos, de que se fundiram as bases que estavam à entrada do tabernáculo do testemunho. É o altar de metal com a sua grelha e todos os vasos de seu uso, e as bases do átrio que estavam em torno dele, a sua entrada e as suas estacas que se puseram ao redor do tabernáculo e do átrio. As vestes pontificais e sacerdotais. Fez também Bezaleel de púrpura escarlata e de linho fino as vestes que se havia para mentar Araão quando exercesse o seu santo ministério, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Fez, pois, o efode de ouro, de jacinto de púrpura e de escarlata tinta 2 vezes, de linho fino retorcido e todo o tecido bordado de diferentes cores. Cortou umas folhetas de ouro que reduziu a fios muito delgados para poder entrecer-se nos outros fios de diversas cores. Os 2 lados de efode vinham a juntar na orelha da extremidade superior. Fez o símbolo com a sua mescla das mesmas cores, conforme que o Senhor tinha mandado a Moisés. Preparou 2 pedras cornalinas que meteu em castou em ouro, onde se deviam esculpir, segundo a arte dos lapidários, os nomes dos filhos de Israel. Ele as pôs nos 2 lados do efode, como um monumento para os filhos de Israel, conforme a ordem que Moisés tinha recebido do Senhor. Fez o racional tecido da mistura de diferentes fios, como um efode de ouro, de jacinto, de púrpura, de escarlata, tinta 2 vezes, e de linho fino retorcido. Era quadrado, dobrado o tamanho de um palmo. Pôs-lhe em cima 4 ordens de pedras preciosas. Na primeira ordem estavam um sardônio, um topázio e uma esmeralda. Na segunda, um carbúnculo, uma safira e uma jaspe. Na terceira, um ligúrio, uma ágata e uma ametista. Na quarta, uma cristólia, uma cornalina e um berilo. Engastadas todas as pedras em ouro, cada uma na sua ordem. Sobre essas 12 pedras estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Cada nome em sua pedra. Fizeram-se no racional pequenas cadeiras de puríssimo ouro, cujos fuzis estavam enlaçados uns para os outros. 2 colchetes, 2 argolinhas de ouro. Puseram as argolinhas aos 2 lados do racional e suspenderam-se delas as 2 cadeiras de ouro que eles meteram nos colchetes e saíram dos cantos de efode. Todas essas peças ajustavam tão bem entre si por diante e por detrás que efode e o racional ficaram presos um ao outro, apertados por cima do cingidouro e ligados estreitamente por umas argolinhas as quais passavam a fita de jacinto para não ficarem laxos, nem desapegarem uns dos outros conforme o Senhor tinha mandado ao Moisés. Fizeram também 2 artífices a túnica de efode toda de jacinto. Havia no alto uma abertura em meio para a orelha tecida à roda dessa abertura. Embaixo, junto aos pés, estavam umas romãs feitas de jacinto de púrpura, de escarlata e de linho fino retorcido. Em umas campanhas de ouro puríssimo que eles entrechaçaram com as romãs à roda da extremidade túnica, assim estavam entrechaçadas as campinhas de ouro e as romãs, e deste ornamento estava vestido o pontífice, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram outrosim para Arão e seus filhos camisas tecidas de linho fino, miltras de linho fino com suas pequenas coroas, calções também de linho fino, com um símbolo bordado de diferentes fios de linho retorcido, jacinto e púrpura, de escarlata tinta 2 vezes, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Fizeram mais santa e venerada lâmina de puríssimo ouro e gravaram em cima dela, de modo que se escreve as pedras preciosas com essas palavras: a santidade é do Senhor. E eles prenderam a mitra com uma fita de jacinto, como o Senhor tinha mandado a Moisés. Entrega das obras. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo e da tenda do testemunho. Os filhos de Israel fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ofereceram o tabernáculo com a sua cobertura e com tudo que tinha de serventia nele. As argolas, as tábuas, os varais, as colunas, as bases cobertas de peles de carneiro de tinta vermelha, as outras cobertas de peles roxas, o véu, a arca, os varais, o propiciatório, a mesa com seus vasos e com os pães da proposição, o candeeiro, as lâmpadas e tudo que para elas havia se mister com azeite. O altar de ouro, o óleo destinado para as unções, os perfumes compostos de aromas, o véu à entrada do tabernáculo, o altar de metal, sua grelha, varais e tudo que ele servia, a bacia com sua base e as cortinas do átrio, as colunas com suas bases, o véu à entrada do átrio, seus cordões e as suas estacas. Não faltou nada, tudo que o Senhor tinha ordenado que fizesse para o ministério do tabernáculo e para o trema do concerto.
para a tenda do concerto. Quando as vestimentas de que os sacerdotes Arão e seus filhos deveriam usar no santuário, os filhos de Israel ofereceram também, conforme tinha sido mandado do Senhor, e Moisés, tendo visto que todas as coisas estavam acabadas, os abençoou. Ereção e consagração do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés e lhes disse: Levantarás o tabernáculo do testemunho no primeiro dia do primeiro mês, porás nele arca e suspenderás por diante o véu. Trarás a mesa e porás a ela o que eu te mandei, segundo a ordem que foi te escrita. Porás o candeeiro com as lâmpadas e o altar de ouro, sobre o qual se queima o incenso diante da arca do testemunho. Porás o véu à entrada do tabernáculo diante do altar dos holocaustos. A bacia que tu encherás d'água, pô-la-ás entre o altar e o tabernáculo. Cercarás de cortinas o ato e a sua entrada. E tomando o azeite das unções, ungirás aquele o tabernáculo com seus vasos para ele ficarem santificados. O altar dos holocaustos e todos os seus vasos. A bacia, a sua base. Todas essas peças sagrarás tu com o óleo destinado para as unções, para todas elas serem santas e sagradas. Chamarás a Arão e seus filhos à entrada do tabernáculo esse testemunho. E depois de levados na água, os vestirás das santas vestimentas, para que eles sirvam e para que a sua unção se continue, para sempre os sacerdócios que lhes sucederem. E Moisés fez tudo que o Senhor tinha lhe mandado. Portanto, no primeiro dia dos meses do segundo ano, foi colocado o tabernáculo. Moisés, tendo-o erecto, pôs as tábuas com as suas bases e os barrotes de pau e assentou as colunas. Estendeu o teto sobre o tabernáculo e ele pôs em cima a cobertura que o Senhor tinha mandado. Pôs o testemunho na arca e fez passar os varais pelas argolas e pôs o oráculo em cima da arca. E tendo levado a arca para o tabernáculo, pendurou diante dela o véu, em cumprimento do que o Senhor tinha ordenado. Pôs a mesa do tabernáculo do testemunho ao lado setentrional, fora do véu, e arranjou diante do Senhor os pães da proposição que o Senhor lhe tinha mandado. Pôs o candeeiro no tabernáculo do testemunho ao lado, que olha para o meio-dia, de fronte da mesa. Dispôs as lâmpadas pela sua ordem, conforme o mandamento do Senhor. Pôs o altar de ouro debaixo da tenda do testemunho, diante do véu, e queimou em cima o incenso, composto por aromas, com que o Senhor tinha lhe ordenado. Pôs também o véu à entrada do tabernáculo do testemunho, e o altar do holocausto no vestíbulo do que o testemunho, sobre o qual ofereceu ele holocausto e sacrifício, como o Senhor tinha mandado. Pôs outro sim a bacia entre o tabernáculo do testemunho e o altar, e a encheu de água. E nela lavaram Moisés, Arão, seus filhos, e as suas mãos e seus pés, antes de entrarem no tabernáculo do concerto e chegarem ao altar, como o Senhor tinha ordenado. Erigiu também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pôs o véu à sua entrada. Manifestação da presença do Senhor. Depois de todas essas coisas acabadas, uma nuvem cobriu o tabernáculo do testemunho, e ele foi cheio de glória ao Senhor. E Moisés não podia entrar no tabernáculo do comércio, porque a nuvem cobria tudo, e a majestade do Senhor resplandecia todas as partes, estando tudo coberto desta nuvem. Quando a nuvem se retirava do tabernáculo, partiam os filhos de Israel, divididos pelas suas turmas. Se ela parava em cima, ficavam eles no mesmo lugar. Porque de dia repousava a nuvem do Senhor sobre o tabernáculo, e de noite aparecia sobre ele uma chama, que todos os filhos de Israel viam em qualquer lugar onde estivessem alojados.